Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre intolerância ou respeito com as manifestações religiosas de matrizes africanas. E para falar deste assunto, os nossos convidados de hoje são o Doté da Casa de Caridade Baiano Zé Pilintra e Caboclo Tupinambá, Pepe Cedrez, o Runtó da Casa Rundeme de Togum, Wellington Soares, e o historiador, professor aqui da FURB, Edson Lucas Fabrício. Pepe, no bloco anterior, a gente estava falando, né, que há uma necessidade de conhecer as religiões de matriz africana, no caso aqui de Blumenau, Umbanda e Candomblé, e ao mesmo tempo as pessoas, você colocava também que você não sai por aí pregando, né, que as pessoas venham para a Umbanda e para o Candomblé. Mas afinal, como que as pessoas procuram a tua casa? Porque eu comentei também antes que me parece um dos frutos da intolerância seja a falta de conhecimento. Isso. Né? E que a falta de conhecimento muitas vezes se dá também por falhas nossas. Falhas, vamos pôr uma aspas aí, porque durante muito tempo, nossas religiões foram perseguidas e elas foram cultuadas nos fundos da casa. A palavra terreiro vem daí, de cultuar no terreiro mesmo, de fazer o culto mais fechado, mais escondido, porque eram proibidas, e isso se manteve por muito tempo. Então hoje a gente já vê um outro momento, vive um momento de abertura, e aí cabe a nós, sacerdotes da religião, os líderes, de estarmos abrindo, promovendo essa abertura para que se conheça a religião e a gente vença de uma vez por todas a discriminação. É claro que conhecendo a pessoa pode gostar ou não, vir a participar ou não, mas pelo menos ela tem uma noção mais real do que acontece mesmo lá. De que não é um culto satânico, de que nós não estamos imolando criancinhas no altar, que essa ideia toda, essa ideia de aberração, não é a realidade que nós vivemos nas nossas casas, não faz parte da nossa prática de forma alguma. Que somos pessoas tão normais, que temos nossas profissões, que essa é a nossa religião e não nossa profissão. E as pessoas nos procuram, acabam sabendo, conhecem alguns dos integrantes, ou nos veem em programas como aqui, nos veem dando palestras na universidade, ou na Câmara de Vereadores, ou junto ao Movimento Cisne Negro, que tem feito um trabalho interessante para romper com a discriminação. Lá em casa temos algumas atividades também, como a Feijoada Salve Jorge, que promovemos todo ano em abril, onde reunimos muita gente. Não é um momento de ritual, mas um momento de festa, de congraçamento. É um momento de festa destinado ao Orixá Ogum, que nos permite fazer essa festa aberta. Nós fazemos a parte ritualística toda anterior e posterior à festa aberta, e essa festa com samba, música popular brasileira, com uma boa cervejinha, uma boa e principalmente uma boa feijoada, essa coisa tão brasileira e tão raiz dos africanos, né? No Brasil, como a própria feijoada. E isso vai vendo as pessoas conhecerem, eu vejo que as pessoas vão conhecendo o lugar e dizendo, opa, mas espera aí, não é o que eu pensei, eu não estou vendo o que imaginei que veria aqui, estou vendo que são pessoas de bem, que estão confraternizando, e que, então é possível, eu quero conhecer, quando é que tem, vocês têm um calendário, temos um calendário, temos página no Facebook, temos procurado abrir mais a casa para que as pessoas conheçam. E aí, conhecendo, elas podem participar, gostar ou não, como eu falei anteriormente. E essa é a parte interessante. Essa é a parte interessante. Mas nós não investimos em divulgação pesada, em mídia, porque acreditamos que religião é uma coisa muito particular, uma coisa muito íntima. Você vai, em algum momento, se encontrar com a sua religião e cultuar. Eu não preciso fazer muito alarde disso. Wellington, qual a diferença que tem, aqui fazendo agora uma pergunta para esclarecer o nosso telespectador, qual a diferença que tem entre Umbanda e Candomblé? A Umbanda, ela já é uma religião mais brasileira, né? Então a Umbanda foi formada no Brasil, o Candomblé veio da África, né? E as divindades mudam, variam da Umbanda para o Candomblé, né? Na Umbanda, Oxóssi é um caboclo, né?
No candomblé não, Oxóssi é um orixá, é o deus da caça, da fartura. E assim vai. E caboclo e orixá, qual é a diferença? O caboclo é um encantado e o orixá é um guardião. Tá? O caboclo é um encantado, ele vem, ele fala, ele fuma, ele bebe, ele dá conselho. Viveu na terra. Ele viveu na terra, o orixá não. Ele o orixá é uma O divindade. orixá é uma divindade. Tá no panteão. Do panteão africano. Tá? E então, não, são pequenas coisas que variam, mas a fé é a mesma. A fé é a mesma, eu acho que o intuito é o mesmo, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. O Edson, você em sala de aula, como que você vai mapeando essas diferenças? Porque como nós temos uma diversidade religiosa, como que você vai mapeando isso para os alunos? Isso é interessante porque, se a gente perceber, desde o Brasil colonial, tem uma discussão que até os nomes, eles variam muito, né? Então, no Brasil colonial se falava muito em calundus, né? Depois vai se adquirindo o nome de candomblé, no século XX, Umbanda, a ideia de uma religião genuinamente brasileira, né? Aí já pegando elementos indígenas também, negros e assim por diante. O que eu noto isso, que no Sul a gente tem uma dificuldade de se trabalhar muito isso, principalmente em Santa Catarina. Hoje há uma abertura maior desse tema nas discussões, mas quando se fala em Santa Catarina está muito ligado à identidade étnica europeia, né? Principalmente na nossa cidade, a questão da colonização germânica é muito forte. Então, se esquece muito essa presença negra na cidade e em Santa Catarina de um modo geral. Então, se fala muito da identidade açoriana, identidade alemã, italiana, e há um esquecimento da presença negra, principalmente em Santa Catarina. E a gente tem, por exemplo, na ilha, né, em Desterro, no século XIX, alguns momentos que a presença de escravos chegou a 35% da população. Então, é um número expressivo, né? Então, hoje nós já temos manifestações na universidade e também em programas de educação patrimonial, onde existe essa reconstrução dos percursos, locais de escravidão, locais de festas, de cultos desses africanos. Em Florianópolis há um programa muito interessante nesse sentido, que é coordenado pela UFSC, né, desses locais das Irmandades Negras também que haviam na ilha. E isso é interessante, eu trabalho muito isso em sala de aula, a ideia de que essas colônias alemãs e italianas que haviam em Santa Catarina eram redutos do trabalho livre, mas se a gente tirasse o olho daqui, em Itajaí já haviam muitos negros, muitos escravos, né? Se a gente fosse para cima, para Lages, muitos negros, Laguna, São Francisco, Desterro. Então, a presença negra em Santa Catarina é muito forte, muito grande, principalmente no século XIX, né? Mas isso vai se apagando depois, né? Vai se apagando. Quando que se lembra que tem negros em Santa Catarina? No Carnaval, né? Então, há uma invisibilidade dos negros também. E isso é um trabalho que nós, historiadores e os professores de histórias, têm que ir aos poucos ir retomando essa discussão, né? Pepe, retomando aqui a questão, né, do desrespeito muitas vezes, né? Hoje a tua casa, né, a casa que você comanda, a casa que você, né, tem a liderança, ela está localizada onde? Está no Encano Alto. Tá, e por que ela foi parar no Encano Alto? Aqui já divisa, na verdade já é Indaial, né? Eu falo divisa, mas já é Indaial. Nós somos quase todos de Blumenau, algumas pessoas de Indaial, mas quase todos de Blumenau. Foi parar lá porque a gente procura um lugar que tenha mais contato com a natureza, mas também porque antes nós tínhamos um local uma área mais urbana, e a gente acabou incomodando a vizinhança, né? Quando eu falo incomodando, eu quero esclarecer. Nós procuramos respeitar o horário de silêncio, a partir das 10 não tocamos mais os tambores, porque eu imagino que se eu fosse a pessoa que estivesse do lado de lá, não ia gostar também que tivesse barulho, então eu me ponho no lugar de quem não é da religião e, bom, se há uma lei, uma orientação que deve fazer silêncio a partir desse momento, a gente segue e faz silêncio.
Mas nós tocávamos, às vezes, domingo, 3 da tarde, e eles chamavam polícia. Numa festa que não tocava tambores, uma festa para crianças, para Cosme Damião. Então a gente começou a perceber que havia sim na redondeza havia algumas pessoas que não toleravam a nossa religião e começaram também a arranhar os carros de quem frequentava, encaminharam correspondência para a imobiliária, a casa era alugada. Então nós tínhamos noção de que era um lugar provisório, não era um lugar ideal para cultuarmos, mas sofremos sim esse tipo de intolerância, porque nunca ninguém veio conversar conosco. Né? E às vezes eu saía, ia para o portão ou para o vizinho e dizia: o que está acontecendo? Qual é a queixa? Não, porque vocês estão fazendo barulho aí. Mas que barulho é esse que às 3 da tarde de domingo está incomodando tanto? E se fosse uma festa, uma outra festa incomodaria. E a verdade é que quando as pessoas não querem dialogar, né, aí fica difícil. Aí que está a intolerância. Aí é que parte. Antes, né, a gente falava aqui também, eu falei sobre fundamentalismo religioso. Quando chega nessa questão, não há diálogo. O fundamentalista não quer dialogar. Então, por mais que a gente tente, e aí então a gente tem que calar-se e se retirar, procurar um outro lugar. Mas nós procuramos também um lugar em contato com a natureza, e lá nós temos um lugar que tem muita mata, e o Rio do Encano, que é um rio lindo, passando por dentro do nosso terreno. Então tem uma energia muito boa da natureza para os nossos cultos. E aí ficamos muito mais à vontade, não incomodamos ninguém, e estamos bem lá. Olha só, a gente está chegando ao final do programa e, infelizmente, um tempo muito curto para um debate tão rico como esse, né? Mas o PEP já não é a primeira vez que vem ao Cidadania e também não vai ser a última. E a gente vai aos poucos costurando e desmistificando essa questão da religião de matrizes africanas. Pepe, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Um espaço muito importante aqui. Quero agradecer ao Wellington, que veio de São Paulo também, né? Quero agradecer ao professor Edson por esse encontro aqui em que a gente vem debater essas questões. Tá? Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do Doté, Pepe Cedrez, do Runtó Wellington Soares e do historiador Edson Lucas Fabrício, né, que falaram sobre a intolerância e o respeito às religiões de matrizes africanas. Quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.